Jovem TV, feita para você. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Venha para Elbon. Somos os pioneiros de móveis rústicos e planejados na região, desde 1996 na região dos Lagos. Aqui você encontrará móveis de qualidade de todos os tipos e ambientes e, claro, com um atendimento de excelência. Na Elbon, você terá condições facilitadas para comprar o móvel que tanto sonhou. E atenção, liquida total Elbon, queima de estoque de 20 a 40% de desconto. Não perca! Rodovia RJ 140, quilômetro 5, número 154, telefone 2621-9629. Olá pessoal, muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais um programa Amigos do Mar, direto aqui dos estúdios da Jovem TV. Lembrando que estamos ao vivo. Jovem TV é feita para você. Desde já quero agradecer a audiência do pessoal que está começando a nos assistir agora pelo canal 8 da Nova Costa do Sol Telecom. Você que está nos assistindo através do Facebook, YouTube da Jovem TV e todas as plataformas digitais que tem alcance aí, que a Jovem TV, afinal de contas, é feita para você. Hoje a gente está com um time bem seleto aqui na programação de hoje. Hoje a gente está com a coordenação de serviços turísticos do Convention Bureau Cabo Frio. Desde já quero mandar um abraço para a nossa presidente, Maria Inês Oliveira, que conduz de forma majestosa essa entidade que é o Convention Bureau, que abraça todo o trade turístico, sempre pensando no turismo de forma sustentável. Sustentável para todos, para quem nos visita, para o morador que vive em nossa cidade, para os empresários, e assim a gente prolonga a sustentabilidade do desenvolvimento da nossa cidade, que tem por sua natureza o turismo. E a gente vai bater um papo agora bem bacana. Está aqui com a gente já a Marta, o Rafael Maredino e também o Cassiano, que é o cara que é expert da área de mergulho, que é um dos produtos sensacionais e que atrai muitos turistas de excelente padrão aquisitivo e de qualidade, sempre fazendo um trabalho igual para todos. Gente, sejam muito bem-vindos. Marta, fala pra gente aí um pouquinho da nossa coordenação, fique à vontade para falar, pode falar um pouquinho da Casa de Gaia, do Pontal do Peró, depois o Rafael fala um pouquinho, depois o Cassiano. Tá bom. Bom, boa noite. Primeiro, obrigada pelo convite, é muito bom a gente estar aqui e falar um pouquinho do nosso trabalho, dos nossos projetos, né? Eu estou representando a coordenação de serviços na parte de ecoturismo, né? Dentro do turismo responsável, porque o turismo responsável, ele abrange vários segmentos. O ecoturismo, o turismo de base comunitária, o turismo cultural, né? E a gente está dentro desse segmento de turismo responsável, falando do ecoturismo. Bom, eu sou proprietária da Casa de Gaia. A Casa de Gaia, a proposta é você interagir com a natureza, então a nossa construção ela é toda sustentável, nós fazemos reuso de água, nós geramos a nossa energia, tá? A gente trabalha muito com revitalização da parte ambiental, porque nós estamos dentro de 2 unidades de conservação, a Papau Brasil e o Parque Estadual da Costa do Sol.
Então, nós temos um programa de reflorestamento das áreas, inclusive meu marido faz parte desse trabalho, né? A comunidade local, os moradores são muito atuantes, são muito envolvidos. Inclusive, eu posso falar um pouquinho só do evento que vai acontecer? Claro, tem que falar sim. Bom, no dia 16 de setembro agora, nós temos o Clean Up Day. O que é o Clean Up Day? É um movimento internacional de conscientização ambiental. Então, ali você tem palestras, você tem eventos de limpeza, e nós estamos junto com a ONG Mar Sem Lixo e vamos trabalhar com 15 praias aqui na região. O Pontal do Peró, a Praia do Peró e a Praia do Meio faz parte desse roteiro, né? Eu estou falando porque eu também estou fazendo parte, apoiando esse trabalho no Pontal do Peró. Tá bom? Obrigada, gente. Rafael, fala pra gente então, um pouquinho aí. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Marendino, sou profissional de educação física, trabalho com os esportes de aventura, esportes da natureza, né? Já venho desenvolvendo aqui o nosso sandboard, que é o surf nas dunas, há mais de 25 anos. Tem que gostar. De esportes radicais de natureza, esporte né? aventura, esporte da natureza, né? Esporte radicais. A gente está aí, né, desenvolvendo esse trabalho já há muitos anos. Tem que gostar, né? Verdade. Realmente, porque não é fácil, mas a gente vale a pena falar também do Guia Parque, né? Esse nome que você dá? Como é que Espaço Cultural do Surf, né? Não, então, tem a parte também da área de ecoturismo das trilhas, sim. Que né, tem um pouco a ver, você também... Né, tem o curso também, né, como condutor ambiental. Isso, dentro do INEA. Que desenvolve também o monitoramento, desenvolve o guiamento nessas áreas de proteção ambiental, né, que foi o que a Marta falou aqui, da APA Pau Brasil, do Parque Estadual da Costa do Sol, né? São áreas que existem restrições e tem que ter, né, um acompanhamento, tem que ter uma seleção ali do que acontece ali dentro, né? São áreas maravilhosas ali, riquíssimas, que a gente tem aqui na nossa região, né? Então esse trabalho é bem bacana e o esporte aventura está envolvido aí, né, junto ao meio ambiente, de ponta a ponta, parceria total, né? Esporte, meio ambiente, então é sucesso. O esporte está aí, cara, a gente desenvolve já há anos. Esse guiamento também, a gente está fazendo um trabalho agora, né, pela Prefeitura de Cabo Frio, né, dentro do Espaço Cultural do Surf. A gente vai falar melhor aqui depois, mas só destacando aqui de primeiro os trabalhos que a gente está desenvolvendo agora no momento, e esse é um deles. E está sendo sucesso também, já 2 gestões, mais de 4 anos. O Espaço Cultural do Surf é riquíssimo, né, para o turismo cultural. Vale a pena a gente falar também sobre isso. É até bom você falar para quem está nos assistindo, principalmente a ideia do nosso bate-papo hoje é trazer essa sensação de pertencimento para a população, gestão pública, do que nós, trade turismo, pensamos do turismo para a nossa cidade, e o espaço cultural do surf. Como é que está funcionando lá hoje, Rafael? É bom você também falar um pouquinho sobre isso. Já pode já destacando aqui. Então, o Espaço Cultural do Surf tem 20 anos, né? Já desde o começo mesmo, vamos lá, né? É o idealizador do projeto, Telmo Moraes, não está mais entre nós, né? Já tem 5 anos, né? Mas deixou para mulher e para os filhos. Hoje a mulher que toma conta, a Alessandra, né? E o espaço ali, dentro daquela área onde está localizado, Praça da Cidadania, próximo ali à Orla da Praia, né? Atrás ali na frente do teatro e próximo à rampa de skate, né? Então ali tem 13 anos que vem funcionando o espaço, destacando maior acervo de pranchas da América Latina. Isso é bem interessante, né? Foi pesquisado aí e não são muitos museus aí, né? Espaços voltados às pranchas aí, que tem um em Santos, São Paulo. Não sei agora no momento, me disseram que estava travado, mas também não tem o acervo que tem aqui. Bato palmas, não estou, né, diminuindo ninguém. Tem, você sabe quantas pranchas tem? Então, no total, Marta, ali de equipamentos, né, no acervo total,
Porque o acervo ele não está restrito apenas às pranchas. Tem troféus, tem medalhas, tem fotos, tem revistas, tem artesanatos, tem muita coisa, cara. Então, são 2.400, 2.400 e não tem espaço. 2.400 peças. Peças no total, né? Nas pranchas a gente já deve ter umas 400 pranchas ali. Caramba. E a gente teve que até criar espaço ali, botar a prancha no telhado. De campeões renomados da nossa cidade também. Sem dúvida. Que vale ressaltar isso para visitação. Não, o espaço, o acervo é muito rico. Que quando a gente fala de prancha, a gente fala de água. E Cabo Frio é o que é, porque é banhado pelo mar. Então, o espaço cultural hoje do surf temos nomes do surf, né? Temos nomes do surf. Exato. Uma coisa bacana que eu acho que a gente poderia, né, fomentar essa questão das pessoas conhecerem esse museu é promover visitação pelas escolas. Principalmente as escolas do município, né? Criar uma rotina de visitação. Porque já, né, mostra as crianças, introduz as crianças num esporte que é maravilhoso e mostra às crianças, né, o que nós temos dentro do município, que é uma coisa, né, fantástica em termos de história, né, do surf. Marta, e esse foi um trabalho que a gente fez na gestão passada, já está fazendo esse ano também e dá muito certo. Eu, como profissional de educação física, eu gosto desse assunto. Eu gosto de levar isso, os temas, né, a origem de um esporte, e é bem bacana. A gente fala não só da prancha, mas a gente fala do valor de um atleta, né? A gente trabalha vários âmbitos ali, várias ideias, trabalha ali para uma criança e foi sucesso. As cidades da região vieram buscar a gente. Saquarema já está marcado aí agora, o centro de treinamento Léo Neves, lá de Saquarema, vir aqui, né, visitar a gente, para a gente passar essas informações, esse trabalho. E o bacana também que eu sempre destaco isso também, que o acervo ali, o projeto ele não ficou restrito apenas ao surf. Ele abriu portas para outros esportes de prancha, né? Muito legal. Então, pô, tá ali, tá muito rico, né? Então tem muito conteúdo para ser trabalhado, muita ideia, não é só visitação. Tem pessoas que chegam apenas para foto, né? Mas a gente vê ali, a gente busca, a gente faz o guiamento, destacando também o grande nome do surf aí, o Vitor Ribas, trabalha com a gente. Faz um trabalho de guiamento, a gente lá, né? Muito bacana, né? Ele, você escutar a história de um grande atleta que viveu a história do surf brasileiro, a história do surf mundial, né? Ele foi o melhor colocado, primeiro brasileiro o melhor colocado, aí, né? Não tinha chegado ninguém ainda. Ele abriu portas para o surf brasileiro. Então isso é muito bacana, você escutar, né, histórias de um perrengue, né, que ele passou numa viagem, já é bacana, né? Já é bem legal você escutar isso de um atleta que viveu a história. Então, é muito rico. Então, chegar e trabalhar as ideias ali valem demais, né? Então, assim, sempre aberto o espaço lá, aberto aos esportes, né? Ali os outros esportes. Tem o sandboard, tem o surf, tem o indie, variados. Criar um cronograma, e eu não sei como é que isso pode ser viabilizado, junto com a Secretaria de Educação, para que, né, faça eles chamam de extracurricular, né, que introduzam essa visitação, né, no museu, né, do surf. E uma coisa que eu vejo muito, o esporte salva a gente, né? O esporte salva vidas. Então, assim, além da gente divulgar o que nós temos de riqueza, né, histórico, a gente tem a questão de você trazer as crianças e os jovens para o esporte, entendeu? Cassiano. Boa noite. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Sempre um prazer em estar falando sobre a evolução do turismo aí aqui em Cabo Frio, né? E eu sou da área náutica, né? Falo sempre que Cabo Frio é quase uma ilha. Nós somos cercados de água aqui. Eu tenho o privilégio de poder exercer minha atividade no mar. Este ano, inclusive, a Alphadive, eu sou responsável pela Alphadive, né, que é uma operadora e escola de mergulho aqui da cidade. Ela está quebrando um recorde aí, que é, tirando 2 finais de semana de junho, eu passei todos os finais de semana do ano no mar.
E isso acaba dando uma certa leitura para a gente, né? Que está constantemente ali absorvendo a informação, né? Nós temos um tema delicado que é o turismo, porque aqui, no caso, ele envolve diretamente o meio ambiente. Então, o ideal é a gente buscar uma forma onde se desenvolva atividades com o mínimo impacto possível, porque na realidade o que atrai todo mundo, seja para vir morar ou seja para vir passear, é a natureza, né? Então a gente precisa realmente ter determinados caminhos que impactem o mínimo possível, além do que melhorar bastante o que a gente vê aí, né? Que eu acho que eu sempre falo que falta um pouquinho assim de uma comunicação visual, porque não adianta a gente ficar só apontando o problema se não tem nenhum lugar para deixar explícito o que está acontecendo, para tentar fazer uma mudança de comportamento, né? Eu digo isso muito porque eu lido diretamente com o lixo que tem espalhado pela água. É um absurdo. E na realidade, a grande parte desse lixo tá vindo justamente para isso. Ele não é jogado lá no mar. Ele vai parar no mar porque ele foi jogado um local de inapropriado, forma inadequada em terra, né? E isso aí acaba indo parar na água, que é uma cidade que venta muito. Então tem esse lance que é uma cadeia, né? Então eu acho que se a gente de uma certa forma fizer uma comunicação visual, espalhar pela cidade realmente, que cada um tem que ser o responsável pelo seu comportamento, não é assim, eu vou deixar aqui porque tem o catador lá que vai vir recolher. Não pode funcionar desse jeito, né? Até falando de uma outra coisa também, sobre as escolas, né, que vocês falaram, eu fui diretamente às escolas, porque eu acho que é um atalho que você pega, porque eles têm autonomia para fazer atividade extracurricular. Então, você acessando o professor, a diretoria e organizando, eu consegui no Miguel Couto, que foi a primeira que eu tive essa experiência. O ano passado eu fui para falar sobre o meio ambiente no geral, né? Citando mais, lógico, a parte da fauna e flora marinha que a gente tem aqui, que é uma região muito especial mesmo. Nós temos um privilégio aqui que poucos, no Brasil mesmo, raros os lugares que tem essa geografia e essa dinâmica toda do clima e do fenômeno da ressurgência que essa troca de água e faz com que essa vida seja rica, né? Transforma a região num lugar assim muito especial. Ontem eu passei pela praia e tava um visual lindo, assim, que eu vou falar real, se você fizer um vídeo e não falar pra ninguém, os caras vão falar: que lugar do Caribe que você tá? É verdade, é verdade. Porque a água é linda. Poucos os lugares assim. Eu né? sou apaixonada por isso aqui. E aí esse ano eles me convidaram para falar com a garotada do ensino fundamental, né? Que é o primeiro, segundo e terceiro ano. E eu tive lá 2 vezes e assim, é uma experiência fantástica, porque eu acho que a gente acaba colhendo o resultado quando você ataca a conscientização. Certamente. Né? Às vezes você pode até ter atitudes protetivas ali, mas é muito difícil de aquilo servir de exemplo para alguém, porque você não está aparente a todo momento, né? Você está tendo seu comportamento ali meio que isolado, mas quando você vai falar para um monte, e aí você toca em alguns, pode ser que não sejam todos, mas em alguns você toca ali, e eles passam a entender que o mecanismo é vivo e a responsabilidade é de cada um. Você começa ali a fazer um trabalho que seja a médio e longo prazo, mas que vai ter um resultado eficiente. Né? Perfeito. Eu queria só complementar uma coisa que você falou aí com relação a cada um ser responsável pelo seu lixo. Com certeza cada um é responsável. Só que eu acho que a gente precisa também, além da sinalização, que é muito bom, lá no Pontal do Peró, nós fizemos a sinalização tanto da fauna que nós temos, quanto dessa questão do lixo.
Inclusive agora nós estamos trocando alguns banners. Como eu te falei, os moradores lá são muito comprometidos e eu faço parte da associação de moradores do local. Então a gente tem esse cuidado. Agora a gente precisa também, que eu vejo que não, na cidade falta muito, é local adequado para você colocar o lixo. Eu, por exemplo, eu carrego o meu na bolsa. Às vezes eu chego em casa, tiro um monte de lixinho, de palhinha, de não sei o quê. Mas nem todo mundo não tem essa consciência. E aí, se a gente também colocar locais adequados, eu acho que facilita, né, as pessoas também colocarem o seu lixo, ao invés de jogar no canal ou jogar na rua, né, ela já tem um local para colocar. Com certeza. Nesse aspecto, eu acho que é aquilo, né? A gente pode esperar que alguém faça, que seria necessário, né, de uma contrapartida pública para poder ajudar nisso, porque na realidade aí a gente já está falando de uma questão que não é só turística, é uma questão de educação e do meio que você vive ali, ser um meio até visualmente agradável. A gente anda na cidade como morador e às vezes eu olho ali e eu falo, cara, não é possível que é desse jeito. Não é possível assim que... E até a galera do próprio comércio, que às vezes o cara tem o estabelecimento dele ali, e é o seguinte, a rua é para botar o lixo lá e aí se vai de qualquer jeito, se cachorro rasgar o saco, espalhar tudo na madrugada, depois o lixeiro recolhe. Porque tem essa cultura de falar que vai alguém ali limpar a sujeira. Exato, era isso que eu já ia falar. Essa cultura que o cara tem que ajudar. Foi criada ao longo de muitos anos. E até hoje, até uns tempos atrás, eu já cheguei a ouvir de algumas pessoas que descartam um lixo no chão. Ah, não, se eu recolher esse lixo aí, o gari vai ficar desempregado, o catador vai ficar desempregado. É uma frase, então, mas existe essa frase. Agora, eu tenho um exemplo, gente, que eu também gosto muito de falar quando eu vejo um diálogo desse. Por exemplo, eu morei muitos anos no Rio, trabalhei 40 anos no Rio. E lá você tem a coisa do trem, né, que é, né, ali da rede ferroviária, e você tem o metrô. Olha, as mesmas pessoas que andam no trem, que sujam, que jogam coisas em qualquer lugar, quando elas chegam no metrô, elas não jogam nada. É uma coisa impressionante. Eu fico observando isso. Eu falei, é o mesmo público. O pessoal sai, que entra na estação, dali você já vai para pegar o metrô. Nossa, é outro comportamento. Existe um estudo, feito um estudo em relação a isso, que é a teoria da janela quebrada, né? Sim. Que é o seguinte, quando boa parte dos seres humanos eles chegam num ambiente maltratado, eles maltratam. Ele continuar maltratando é só um detalhe. Sim. Ao contrário disso, quando ele chega num ambiente que tá tudo limpinho ali, tudo no esquema, ele vai procurar manter aquilo. Então, o metrô, né, gente? Eu sou usuário do metrô também. Você vê que não existe um cisco no chão. É verdade. Não tem nada. Você entra ali, é tudo. Pode ser cinza lá, cor do concreto, mas é limpo. Né? Então, ou seja, o sujar incomoda. Então acaba não fazendo. Exatamente. E tem disponível as lixeiras, né? Então, é todo um trabalho. Cassiano, é isso que eu tô falando. É todo um trabalho. E eu acho também que esses lugares têm que, primeiramente, ser apresentados. Essa beleza, essa riqueza, até para ele mesmo criar a própria consciência. Nossa, é verdade. O lugar ali, essa fauna e flora riquíssima, né? Essa natureza espetacular. Pô, não vou jogar, não. Ele até, de repente, ele muda, né, essa consciência dele. Entender que tem determinadas situações que os animais, eles consomem o lixo e muito desse lixo, às vezes, não é alimento. Porque uma coisa é o bicho acabar comendo o resto de comida humana, outra coisa é ele comer um pedaço de plástico ou um pedaço de lata, que não faz parte da alimentação de nenhum bicho. Como eu já vi gaivota engolindo sachê de ketchup na praia. Gente, isso aí. E esse problema é sério das gaivotas, né? Diretamente no sossego, né, da fauna ali, de uma forma que o bicho vai morrer por uma questão que o problema comportamental é do humano. É verdade, né? É verdade. Agora, uma coisa que eu acho interessante dentro desse segmento de conhecimento é se promover, né, passeios para a população dentro da cidade.
Acho que você está fazendo isso, eu tenho um projeto, legal. né, que ele está em funcionamento, que chama-se o projeto Esse Mar é Meu. Ou seja, meu, se todo mundo falar que é meu, ele é de todos. Né? Então, ele é meu, eu tenho a obrigação de cuidar. E será que eu não conheço? Será que eu devo conhecer? Então, a ideia foi justamente, o projeto Esse Mar é Meu, ele veio ao encontro de trazer o morador da cidade, o munícipe, e a gente abriu ele até para a região. A gente não limitou apenas a Cabo Frio, porque a gente sabe que as regiões vizinhas, as cidades vizinhas acabam passando uma cidade pela outra, né? Tem gente que mora em Cabo Frio, mas trabalha em Búzios, Arraial, ou São Pedro, Araruama, Macaé e vice-versa. A região da Costa do Sol se interliga de alguma forma os seus moradores, né? A sua população. Então esse projeto a gente expandiu até para isso, para trazer o morador da região para fazer um passeio turístico de barco, conhecer as belezas naturais e ter essa sensação de pertencimento. Junto a isso, a gente recolhe também 1 quilo de alimento não perecível para fazer uma ação aí para uma entidade. Né? E isso foi assim, um projeto que tem dado resultado, as pessoas têm procurado, e a gente fala sobre a conscientização ambiental e sempre no desenvolvimento das atividades de forma sustentável. Esse até é o nosso pensamento como coordenação, bacana, né? Cada um dentro do seu segmento que pensa no coletivo. Hoje a Marta, tanto o Rafael quanto o Cassiano, nós fazemos parte da coordenação do Convention porque a gente pensa como Convention, a gente pensa de forma coletiva. O que é bom para a população é bom para o meu trabalho. Você ama a cidade, mas você quer ver uma população que tenha o mesmo olhar que você tem. O mesmo amor, exatamente. Porque se eu amo o local que eu vivo, eu vou cuidar e chamar atenção para quem nos visita. Porque se eu trato mal, como é que eu vou cobrar de quem visita se continuar tratando mal também? Você tem que ser o primeiro, Eu tenho que fazer, Na realidade, tem que ser... O exemplo vem de casa, né? Um equilíbrio no convívio, né? Um equilíbrio no convívio. A gente sabe que tem épocas do ano que desequilibra um pouco, que verão não tem jeito, é férias de todo mundo e a praia é o local mais requisitado, mas isso é só uma passagem, depois estabiliza de novo. Então, eu acho que tem que chegar nesse equilíbrio e tentar ficar bacana para quem mora, né? Quem passa o ano todo aí, para quem trabalha, para quem depende do turismo, porque não tem inúmeros comércios aqui que são para os moradores, mas tem inúmeros comércios que são para o turismo, né? Então, o turismo responsável, ele prega isso. O turismo responsável, ele prega que não pode ter, o turismo que é feito naquela cidade ou naquela comunidade, ela não pode impactar o morador local. Ele tem que ser bom para o morador. Oferecer ao morador. Exatamente. Então, esse é um turismo que vai ser bom para todo mundo. Né? Você não pode permitir que o turista, aí cabe à cidade, né, ter as suas normas, chegue e comece a depredar um local público, né, comece a fazer algazarras em horários, né, que compromete o pessoal dormir, o pessoal levar caixinhas de som para a praia, que tem a caixinha, umas coisas enormes. Então isso compromete, porque o que está do seu lado não quer ouvir aquilo ali. Né? Tem até uma campanha que foi feita, né? O melhor som é o som do mar. Exato. E é isso, né? Então quando a gente cria essas regras, são regras de convívio, né? Onde eu não vou te atrapalhar, você também não vai me atrapalhar. A gente tem que conviver harmoniosamente. A gente discute também ações nesse sentido. Tipo assim, as coisas precisam também trazer a população ou as pessoas que têm aquele convívio local, nas praias, por exemplo, trazer quem trabalha, quem vive daquilo ali ou quem mora ao redor, trazer eles para dentro do que se é pensado sobre a praia. Sim, né? Com Porque certeza. muitas das vezes, se for empurrado algo goela abaixo de uma comunidade, que aqui agora vai ser assim, eles tomam aquilo como rejeição. E eles começam a trabalhar contra uma coisa que lá na frente eles possam até enxergar. Pô, isso aqui vai ser muito legal. Mas da forma que foi implantada, o cara cria rejeição. Você quer ver uma coisa? Por isso que essa ideia das escolas, igual o Cassiano colocou, é bacana. E uma coisa interessante, amanhã, não sei se, né, eu acho que todo mundo está sabendo, amanhã vai ter uma audiência na Câmara de Vereadores para tratar justamente do turismo, né, uma audiência pública. Então, eu acho que a coisa é por aí mesmo, a gente tem que conversar. Foi até bom você falar isso, a gente quer parabenizar desde já o presidente da Câmara dos Vereadores, o vereador Miguel Alencar, né, que nos enviou como entidade o convite
via ofício para estar participando. Amanhã a gente vai ter, tá? Vai ter uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para falar sobre as ações, o que deve, o que pode, o que não pode, o que vai ser pensado para o verão 2023, 2024. Isso é bacana porque quando tivemos isso? Quando foi pensado num verão de forma antecipada? Planejar, sempre foi tudo pensado nos 45 do segundo tempo. A gente fica sempre reativo e não... E aí a coisa, porque se isso é trabalhado agora, numa audiência pública, você abre espaço a ouvir também quem está na ponta. Exatamente. Não, essa adiância, também eu bato palmas aí para o Miguel Alencar. Ano passado também aconteceu, né? Eu participei também. E a segurança, né? O tenente-coronel lá presente e eu fui cobrar. Né? Ano passado acho que era o Não, Rui, já é o... Eu esqueci o nome dele agora no momento, mas... acho que não é o Rui mais não. Não, anterior era o Rui. Agora o Rui está como secretário de governo. Mas então eu destaquei lá nessa segurança nos parques municipais, nos parques estaduais, né? Cheguei a cobrar ali opiniões minhas, né? E também foi lançado a resposta por eles, pelo tenente-coronel, e a gente, né, mostrando esse interesse, né, cobrando também um pouco do que está acontecendo, do que deve acontecer, do que tem que ser desenvolvido, né, para melhoras aí desse nosso turismo. Então acho bem bacana, amanhã também estarei presente, né, para dar minhas opiniões. Né? Não é para causar confusão, não é para discutir, é para construir. É para construir, é para mostrar de alguma forma ali benefícios também dentro dos esportes de aventura. Então aí a coordenação do serviço turístico amanhã caminhos, né? Estaremos lá em peso na Câmara para a gente poder fazer. A gente sabe que lá o espaço não é muito grande, então alguns representantes, foi até solicitado pelo Miguel Alencar, que fosse um representante de cada entidade, para que, imagina, se todo mundo for, a Câmara dos Vereadores não vai compor, né? Mas se for um representante, já vai poder levar a missão aí, a ideia de se construir um verão 2023, 2024, que a gente pega o que deu errado no verão anterior, ou o que pode ser feito antes da temporada. A gente tem muita coisa que pode ser feita. Aliás, como sugestão, eu sei que a Câmara é pequena, né? Talvez uma audiência próxima fosse feito num local maior, onde mais pessoas pudessem participar, né? Porque mesmo indo um representante de cada entidade, eu creio que vai ficar bem apertado lá, né? Nem todos participam de alguma entidade, nem todos participam de alguma associação. Então às vezes fica alguém que às vezes queira participar também, mas lembrando também que ela vai ser transmitida, né? Vai ser transmitida também. Então quem não acompanhar ou tiver presente lá na Câmara vai poder também acompanhar pelas redes sociais aí, pelas plataformas digitais, e que é muito bacana. Ressaltando também o trabalho da coordenação Serviço Turístico do Convention, tem um projeto que está em andamento, ainda está tramitando pelos órgãos públicos, que é o novo ponto do terminal de táxi marítimo que fica lá no bairro da Passagem. Hoje existe uma tenda que serviu até o momento, mas que precisa receber uma repaginada. E a coordenação de serviço turístico preparou, juntamente com toda a equipe do Convention, um novo ponto idealizado para ali, que vai exatamente ao encontro do que o bairro bucólico da Passagem oferece. Então, em breve, acredito que a gente vai ter ali um novo local de embarque, uma área de espera, uma área de atendimento, de informações turísticas, que o Convention está preparando juntamente com a coordenação, e outros projetos que vêm por aí. A gente está falando sobre a área de educação, né? O Cassiano colocou das palestras que ele dá. Tem um projeto, né, que eu já venho pensando nele, mas ele foi idealizado na cabeça do Alexandre Francisco Rodrigues, que foi uma pessoa por onde eu comecei a minha área marítima lá nos meus 14 anos de idade, e a gente tem um projeto pensado chamado Navega Escola. Que legal! Em breve a gente vai estar falando sobre isso. Quero dar continuidade dele através da coordenação, a gente vai poder conversar, até porque cada um tem uma ideia, e quando um modelo de projeto ou um modelo de cidade é discutido de forma multidisciplinar, a coisa fica melhor. Não tem aquele ditado que diz o quê? 2 cabeças pensam melhor que uma, 3 pensam melhor que 2, e assim sucessivamente. Então, quando a gente discute um modelo de cidade ideal, né, de forma multidisciplinar, a gente consegue um resultado com maior êxito. Sim, sem dúvida. Né? Maior êxito. Então, essa é
a grande sacada da nossa coordenação. Esse é um assunto que eu gosto muito também, que foi, eu como profissional de educação física na faculdade, foi assunto, né, o tema lá da monografia. Esporte da natureza na escola, encontros e possibilidades. Muito legal. Nota 10 ali e tal, né? Mas parabéns, nota 10, já deu nota. Pelo esse trabalho, né? Porque tem tudo a ver, tem muito conteúdo, tem muita coisa para ser desenvolvida. E a escola hoje em dia, junto com o profissional lá, não está apenas restrita aos esportes coletivos, né? Ela está aberta, a escola ali está aberta também, ainda mais aqui, a gente morando numa cidade, numa região que oferece dessa forma, essa natureza maravilhosa, então tem que ser trabalhado. É muito bom ser trabalhado ali, apresentar aqui fora, esse lado também, às vezes um pouco complicado, né, para a saída do aluno, a saída de ida e volta, né, a diretora fica um pouco assim, meio pé atrás para não causar problema, mas tem essa saída aí, tem esse sábado letivo, tem essas aulas aí na praia, então dá para desenvolver, né? É o que eu penso assim, já apresentei várias vezes nosso sandboard aí, já apresentei dentro das escolas, que foi sucesso, né? Aulas teóricas e práticas, sempre foi sucesso aí, escolas particulares, escolas públicas, projetos sociais, e dá certo, né? Essa educação aí, esse trabalho aí que você comentou, além de valioso. Dar certo, é uma coisa que tem que, pelo que a gente vê hoje, né, o cenário, seja o cenário dentro das associações, seja dentro dos bairros, seja dentro da cidade, a gente percebe, ou pelo menos essa sensação que eu tenho, que a gente vem enxugando gelo com toalha molhada. Toda temporada ou pré-temporada a gente está, nós que pensamos numa cidade ideal, vamos dizer assim, para o morador, porque se ela estiver bem para o morador, é bom para o turista, né, que é a principal mole econômico do nosso município hoje, o desenvolvimento é o turismo. A gente tem essa sensação, por quê? Porque a gente vem falando com vamos dizer assim, com uma geração que muitas das vezes está assim, ó, não consegue olhar ao redor. Então, quando a gente começa a pensar nessa parte educacional já dentro das escolas, a gente está plantando uma futura geração que pense diferente da gente. Sim, é uma semente. Será que a gente precisaria hoje que uma cidade turística tem os pontos turísticos principais da cidade sem oferecer possibilidade de visitação? É inadmissível. Uma cidade que você precisa chegar nele de forma turística, o turista precisa cair dentro de um buraco, furar o pneu do carro, rasgar o pneu, correr de ter um acidente, porque ele não conseguiu chegar, ou seja, ele já chega no destino que o serviço do trade turístico, através do convention, a nossa coordenação, a gente vende a cidade como um paraíso. E o que nós entregamos? Como eu falo nós, eu falo nós, população, de modo geral. Sim. É trazer para nós a responsabilidade de, a gente já faz o nosso papel, que é entregar o melhor produto, mas a gente precisa também fazer o nosso papel de tentar melhorar a cidade de alguma forma. Exatamente. Como isso? A parte educacional, a parte mostrar, muitas das vezes, às vezes o político ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu lembro que durante o período que o prefeito José Bonifácio estava na gestão, vários pontos por onde eu passava, né, eu tive a liberdade de ter o telefone pessoal dele, eu tirava foto de buraco, de esgoto sendo lançado e massificava aquilo. Ele já chegou uma hora que ele já não estava mais me respondendo. Mas eu fiz o meu papel, por quê? Como cidadão, né? Como cidadão. Eu estou alertando, eu tenho que né? cobrar de quem? Do servidor público. Ele está ali, o nome já se fala servidor, ele está ali para servir. Exatamente. Tem o bônus do cargo? Tem o ônus também. Lamentável. Exatamente. Não seria diferente de mim, né? Então, por que a gente toca nesse assunto? Não é aqui para alfinetar político nenhum, pelo contrário. É para mostrar o que a gente está vendo. Uma das coisas que eu acho que a gente precisa, né, aproveitar esse espaço, toda a preocupação ambiental, né, de mostrar a nossa cidade, mostrar para os moradores as nossas riquezas. Nós estamos enfrentando também uma outra situação, que são pessoas em vulnerabilidade. Hoje eu passei ali do lado na Praça Porto Rocha, ali do lado era até um barzinho muito interessante, era ponto...
Ponto Certo, como é que era o nome daquele bar? Não, Fica bem na praça. Parada obrigatória. Parada obrigatória. Ali virou, eu olhei e fiquei assustada, nunca tinha visto não, cheio de gente morando ali dentro. Mas muita gente, muita gente. Não. É bom a gente falar desses pontos, porque isso faz parte. Qual é a nossa ideia como coordenação? De ver as dificuldades, enxergar a potencialidade e encontrar solução. Exatamente. Então, exemplo, tem essa pessoal de vulnerabilidade, aí a gente tem ali a subida do Morro da Guia. Que é um ponto turístico lindo. Vocês lembram onde era a antiga Eleven, no Boulevard Canal? Lembra a antiga Boate Eleven, que tinha ali não é merchan nenhum, mas a gente pode falar um pouquinho aqui, eu abro essa sessão, me permite aí, tá, Otto, avisa a diretora. Tinha o antigo Bob's do Boulevard Canal. Sim, eu lembro. E na outra esquina tinha a Boate Eleven. Ali hoje virou um ponto de morador de rua. O prédio ali tá horrível, tá todo detonado, gente. É assustador. Sabe? Então, tipo assim, temos, né, o calçamento todo para cuidar, temos. Mas também vale ressaltar, o Fabrício tem feito um excelente trabalho pela assistência social, só que aí eu volto a falar da sensação de quem enxugar gelo com toalha molhada. Se você pega o morador de rua que está em vulnerabilidade, leva ele para dar um cuidado melhor ou até mesmo uma capacitação para que ele se reintegre à sociedade de forma, vamos dizer assim, digna, profissional, né? Digna, é uma palavra mais correta, digna. Às vezes ele não quer, a vida na rua é a melhor que tem. Só que numa cidade como Cabo Frio, que é a cidade turística, que recebe... É muito complicado isso, é muito difícil. E é por isso que eu aposto na criançada. Exatamente. Porque se a nossa geração, vamos dizer assim, nós não estamos encontrando formas de mudar, vamos mudar quem está vindo. A criança é um legado que a gente vai deixar. Exato. A criança é um HD vazio. E é incrível assim quando você tem a oportunidade do extracurricular. Quem tem o feeling de trabalhar com educação observa facilmente e tem ainda o feedback dos professores que conhecem muito mais os alunos, porque eles estão todos os dias do ano de frente da gente que passa só um micro período ali. Mas quando você envolve com uma novidade dessa, o nível de empenho é monstruoso. Agora eles apresentaram um trabalho, porque desde o começo a minha ideia era o quê? Educação ambiental, porém com compromisso, que é o quê? O professor escolher um tema e dentro daquele contexto desenvolver uma lição de casa ali, um trabalho a ser apresentado. Quando eu cheguei na escola, cara, eu me emocionei de ver o que eles tinham feito. Ai, que lindo. Muito legal. Emerson, é inacreditável assim o nível de empenho que às vezes naquela aula que vai ter de português lá todos os dias, ele vai no mediano. E quando tem uma novidade, ele dá a exigência máxima. E aí entra o quê? Alguns ali, uma porcentagem, de repente, vai marcar de um jeito que ele lá na frente pode vir a ser um servidor público, onde ele tem ele vai ter uma obrigação moral com ele mesmo de trabalhar de uma forma direta ali para essa proteção toda que precisa, logicamente, que junto com a evolução. E eu acho que esse caminho aí é o que você empreende uma energia saudável, mas é o que você mais colhe. Eu não tenho, eu concordo com você, não tem outro caminho, é educação mesmo o tempo todo, né? Eu estou me lembrando dos projetos que nós desenvolvemos com Bandeira Azul, né? O Bandeira Azul, um dos critérios é você ter 5 eventos, 5 ações ambientais por ano. E a gente procura trabalhar muito com as crianças. Então, assim, o retorno das crianças nessas oficinas é fantástico, né? Então, as crianças, elas trabalham identificando os perigos de objetos que vão para o mar, elas trabalham na questão de plantio. Então, é impressionante como elas se empolgam e se envolvem com aquilo, entendeu? É verdade. Não, sem dúvida. E eu
falo também por experiência de levar essas crianças nesses trabalhos de educação ambiental através do sandboard nas dunas e passar essas informações, né, da consciência ecológica, da preservação ambiental e também levando ao mesmo tempo o lazer, né? Sim, a diversão, o lazer. Então é muito mais fácil, eles recebem, né? E vejo retornos. Né? Vejo retornos aí através desses trabalhos aí que dão muitos resultados, cara. É muito bacana essa educação, esse trabalho de educação ambiental aí, né? De consciência, e o esporte tem muito para trabalhar, principalmente esse esporte e aventura que estão inseridos dentro dessa... Como a gente bem sinalizou por todos aqui, a gente temos potenciais incríveis, né? A gente falou um pouquinho de problemas, né, que a cidade enfrenta, seja a sensação de pertencimento, seja o estado de conservação do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, né, dos segmentos de serviço turístico que cada segmento tem a oferecer. Agora, o que nós enxergamos como potencialidades comparada a outras regiões? O que a gente tem de bom a oferecer grandes experiências que precisam ser de repente cuidadas, tratadas, não mais dizer o que precisa ser feito, né? exatamente, o que de repente seria legal para a gente poder mostrar essa potencialidade. Hoje a gente, uma das coisas é a divulgação. Eu sinto falta da gente ter um institucional, porque aí entra os esportes de aventura, né? Entra a parte do mergulho, que você mostra um pouquinho da fauna, da flora do local. Né? Para a gente que vai muito a Ilhas do Papagaio, né, Cassiano? Cara, é um aquário natural extraordinário. Não, e tem estratégias assim pelo mundo que são fantásticas, né? Tem um exemplo assim que hoje existe uma agressão muito grande no mar, né? Poluição, sobrepesca, climática, alteração climática, que está tudo interligado ali. E na realidade o mar, ele praticamente sustenta, além do planeta inteiro com oxigênio, ele sustenta pulmão, 25% do planeta com alimento. Então ele precisa ser bem cuidado, né? E tem vários pontos sendo feitos. Hoje o maior projeto de limpeza do oceano foi desenvolvido por um garoto que na época ele tinha 16 anos de idade, e ele, através do mergulho, ele não se agradou do que ele viu e falou: eu tenho que dar um jeito de botar minha cabeça para funcionar aqui. E ele conseguiu, através do propósito dele, convencer uma banca de gente mais velha que o projeto era viável, e hoje eles estão recolhendo toneladas de lixo do mar com grandes navios, com um sistema que levou tempo para ficar pronto, porque teve que desenvolver protótipos e serem testados até chegar a um nível de eficiência. Sim. E até com o resultado final do que vai ser feito com aquele lixo ali, que muitas das coisas vira artesanato, vira para vestuário. Ser reaproveitados, né? E tem um outro aspecto muito interessante também, que determinados seres marinhos, eles são o termômetro da saúde do oceano. Um deles é o tubarão, ou o cação, que é a mesma coisa, né? Eles tentaram comercialmente mudar o nome para tirar um pouco os holofotes de cima do tubarão, que existe pelo mundo todo aí, uma grande tentativa de preservação da espécie, porque ele é o termômetro da saúde do mar. Eles chegaram à conclusão de que, se porventura extinguir o tubarão, é capaz de dar um problema irreversível no resto da cadeia toda, porque ele é topo de cadeia. Ele falou uma coisa que eu lembro de uma história, não sei se procede, Cassiano de repente é mais antenado nisso, pode falar. Eu lembro de uma vez alguém falando assim: queriam acabar com os tubarões, que havia muito ataque de tubarão em determinada praia do litoral brasileiro, e aí depois um estudioso desse aí foi fazer uma pesquisa e viu que
mais pessoas morriam de queda de coco na cabeça do que de ataque de tubarão. Ou seja, então vamos acabar com os coqueiros? Tem um gráfico que vai dar 0,5% tubarão. O ataque de tubarão é o último, assim, né? E normalmente o que acontece? Não é um ataque de tubarão, é um acidente. É um acidente, só que obviamente, como é um bicho muito bruto, muito forte, já está há milhões de anos aí em evolução, ele tem um ataque, assim, ele preda de uma forma muito eficiente. Nós não fazemos parte do cardápio deles. Porém, quando ele abocanha por acidente, ele acaba machucando muito. Normalmente os acidentes acontecem, a pessoa está dentro da água, então ela perde a mobilidade, acaba ou morrendo afogada, ou então ela está num lugar de difícil atendimento e acaba perdendo muito sangue e acaba vindo a óbito também. Mas isso é aquilo. Tem coisas que geram muito mais problemas para o ser humano do que o tubarão. Mas eles desenvolveram em determinados lugares que eles entenderam o seguinte: a sobrepesca, você mata o bicho e vende, e você gera só uma receita com aquilo, que normalmente vai para quem é o atravessador, não vai nem para quem pesca. Nós temos algumas atrocidades pelo mundo, que é o shark finning, onde por causa de um coletivo inconsciente, ao meu ver, e isso já é milenar, que a China desenvolveu, não vou falar China, né, mas na Ásia se desenvolveu a cultura da sopa de barbatana de tubarão. E aí os pescadores, eles entenderam o quê? Numa embarcação cabe muito mais barbatana, que tem um valor comercial muito mais alto do que um monte de tubarão. Então eles fazem uma pesca onde o peixe não chega a embarcar. Ele vem pela lateral do barco, no espinhel, é retirada todas as nadadeiras dele e devolve o corpo para dentro d'água, porque o business foi formatado para ser feito dessa forma. A embarcação vai carregar muito mais. E o inacreditável é que o Brasil é um dos maiores pescadores de tubarão do mundo. E tem um outro aspecto também que a gente pode falar, que é o seguinte, né? Como a gente poluiu demais o mundo, né? E vem poluindo demais, e tem determinados poluentes que eles não são nem lipossolúveis, nem hidrossolúveis, eles são ad eterno. Você uma vez jogou na natureza, ele vai ficar agindo eternamente. Nós temos aí inúmeros exemplos: mercúrio, chumbo, entre alumínio, entre vários outros tóxicos, né? E no mar, como que acontece isso? Existe a absorção e isso vai sendo cumulativo. Então, se existe uma contaminação na base da cadeia, quando chegar no topo, o bicho que veio se alimentando por último, ele tem a carga de contaminação de toda essa cadeia alimentar. Então, chegou-se à conclusão, através de estudos, que a carne de tubarão, a carne de cação, ela não é mais saudável para o ser humano como foi há anos atrás, que não existia todo esse problema de toxicidade no mar. E eles fizeram o seguinte: matemática básica, um tubarão vivo, para a observação, ele gera muito mais receita do que o tubarão morto. E determinados locais no mundo, eles passaram, os próprios pescadores, porque o pescador sabe que uma hora o recurso vai ficar escasso. Cada vez mais difícil, cada vez mais caro de obter. E eles entenderam que se eles começassem a preservar os tubarões e a atrair a atenção de um determinado público, que tem público para tudo, tem adorador para qualquer coisa. O público que tem essa vontade de fazer a observação do tubarão, eles iam conseguir fazer um turismo ininterrupto, constante, porque o pescador, ele sabe onde o peixe anda, e você tem ainda alternativas que você pode, uma vez que você pare de agredir aquele ambiente, você pode fazer o ao contrário, você pode começar a atrair a espécie para permanecer por ali.
E aí a observação dos tubarões em determinados locais acabou sendo uma alternativa que engloba tanta coisa, se a gente parar para pensar, porque você está protegendo a espécie, você está desenvolvendo de uma certa forma, né? Você está trabalhando na consciência ambiental, porque quem vai lá olhar e vai admirar o bicho, que é um bicho magnífico, quem já teve a oportunidade de mergulhar com um tubarão, assim, e é uma coisa impressionante. É quase igual você encontrar um bicho pré-histórico no meio da floresta, porque ele é um bicho pré-histórico, né? Que está no meio da gente até hoje. E aí tem todo esse lance que você requalifica a mão de obra, que não, o pescador vai ficar desempregado. Não, ele não vai, porque aí ele vai estar trabalhando, ele vai mudar, na função de ser o condutor do barco lá, que em vez de estar indo botar rede, está indo levar gente para observar os bichos onde eles vão ter os encontros. Como acontece agora com as baleias, né? Exatamente. Aqui a gente no litoral tem esse período que elas vêm para o acasalamento, enfim. E há um ganho muito grande, né, das pessoas que vêm só para observar. Tem os estudiosos e tem os turistas de observação das baleias, né? Eu, inclusive, fui para Arraial para tentar ver as baleias, mas eu vi bem longe, estava longe. Eu já estou fazendo diferente, eu já estou contratando uma baleia para ficar aqui em Cabo Frio. Aqui só para... Só para quem quiser ir lá, ela vai lá, se apresenta. Às vezes a gente dá sorte de contratar a tartaruga, fala, gente, essa daqui foi contratada. Olha, mas... Só para fazer... Olha, tá igual a Micos Micos. Eu só vou fazer só um comentário. Lá nós temos os micos leão dourado, né? E aí eu fico batalhando muito para que haja, né, alguns procedimentos de preservação, de cuidado. A gente precisa colocar umas pontes para os animais atravessarem, né? Umas pontes ecológicas, porque hoje a gente tem dificuldade, eles ficam no chão, então corre o risco de serem atropelados. Aí eu chamo as pessoas para irem lá, e foi o pessoal da AMLD, né? Associação do Mico-Leão Dourado, fica em Silva Jardim. E é difícil você ver os micos. Olha, naquele dia, os miquinhos pareciam adestrados, gente. Apareceram. Você não falou que era todos, contratado pela Casa de Gaia, não? Aí eu brinquei, eu falei, não, a gente contratou. Eles apareceram, olha, muito incrível, legal. Foi muito legal. E aí é só um comentário, que no final acho que o bicho gente, sente. Não queria cortar o nosso bate-papo não, mas a gente já está caminhando para os nossos 5 minutos finais de entrevista, já viu? Viu que bate-papo bom? Bom, já, vou ter que preparar um próximo programa para a gente continuar essas falas nossas aqui, que acho que cada um tem um pouco de conteúdo para poder entregar, e o mais importante, entregar é para a nossa população, aqueles que nos assistem, que curtem o nosso programa, a programação aqui da Jovem TV, e a gente trazer o máximo de informação possível. Marta, vou te dar aí um minutinho para você fazer umas considerações finais, fazer suas colocações, também o Rafael e o Cassiano, e eu encerro o nosso programa de hoje. Fique à vontade. Bom, pessoal, o que eu posso falar é que nós temos uma riqueza enorme, como todo mundo já falou, tá? E nós temos lugares que são até pouco conhecidos pela população. Como eu falei agora, a gente tem uma área linda que tem vários animais silvestres. Tem tamanduá-mirim, mico-leão dourado, jacaré do papo amarelo, e ninguém sabe que está aqui pertinho, né? E a proposta nossa é criar projetos. Inclusive eu estou com a minha filha, né, atuando na parte de eventos turísticos, né? A Casa de Gaia abriu um braço. Hoje a gente tem o Gaia Tour Brasil, e a gente está fazendo projetos para que nós possamos fomentar esse ecoturismo, porque nós entendemos que você só preserva aquilo que você conhece, né? Então, nada melhor do que você conhecer o que você tem na sua região de riqueza, que nós não temos só sol e mar. Nós temos turismos dos mais variados segmentos, né? E eu, como estou na parte do ecoturismo, a proposta é fomentar isso com projetos de visitação, de city tour, né, para que as pessoas conheçam um Cabo Frio que algumas pessoas ainda não conhecem. Aproveita e deixa o Instagram aí da Casa de Gaia, porque o pessoal vai poder acompanhar. Ótimo. E até mandar mensagem para você sobre esse trabalho que você faz. Fica à vontade. O Instagram da Casa de Gaia é @Casa de Gaia, DI e Gaia com Y, tá bom? E se quiserem entrar em contato comigo também, posso falar o telefone? Claro, por favor. 22 99 278 6490, tá bom? Eu adoro conversar e adoro receber ideias. Aí, que bacana. Rafael?
Então, deixa aqui o boa noite a todos, o agradecimento ao Emerson pelo convite, né? Deixo aqui também a ideia sobre os esportes de aventura, esportes da natureza, que a gente faz com satisfação, trabalha, né? Desenvolve com satisfação já há anos. O sandboard, e até esclarecendo melhor, Emerson, para quem não conhece, né, que a gente comentou aqui, de repente a pessoa, nem que sandboard é esse, que esporte é esse? É uma mistura, né, do surf e do skate, né, similar ao snowboard, uma versão tropical e praticado nas únicas dunas do estado de Cabo Frio, do estado do Rio, desculpa, do estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio. E temos aqui, galera, ó, lugar maravilhoso, né? Tá aí, ó, o esporte já sendo deixa praticado. O seu Instagram aí para quem quiser conhecer um pouco do esporte também, acompanhar. Então, bem interessante, o esporte está aí, ó, voltado à educação, está aí voltado a meio ambiente, está voltado a vários âmbitos, né? Parceria total aí. Então tem a cultura também, que é a cultura local, que a gente apresenta sobre as dunas, né? História sobre o lugar, posição geográfica. Então tem muito conteúdo aí envolvido. Então deixa aí um abraço aí a todos. E o Rafael Marendino, Rafael _Marendino, né, no Instagram. Show de bola. Cassiano. Bom, mais uma vez obrigado aí pelo convite, participar deste bate-papo bem legal. E o Instagram da AlphaDive é AlphaDive Cabo Frio, o Alpha é ALPHA. Nós somos escola e operadora de mergulho, né? E vou fazer um convite para todo mundo aí participar do Clean Up Day no dia 16, uma ação social bem legal, tem todo ano. E é através de ações assim que a gente procura desenvolver a consciência coletiva de uma preservação do nosso próprio meio ambiente, que na realidade é a nossa casa, né? Dia 16, acredito que na Praia do Forte. E de manhã tem horário, 8 horas? Vai começar 8 horas, né? E ele vai ser em várias praias aqui da região. São ao todo 15 praias. A Praia do Forte eu vou estar até reforçando aqui, aproveitando a fala, a Gisele, né, da ONG Mar Sem Lixo. Né, a gente também é parceiro, a gente apoia o projeto da ONG Mar Sem Lixo. E vai ter essa ação, é a ação de combate ao lixo no mar, tá? Ela vai acontecer da Praia do Forte ao Pontal do Peró. Então vai pegar vários pontos de forma simultânea. A concentração do Clean Up Day vai acontecer às 9 horas da manhã, então, ou seja, a partir de 8h30 o pessoal já está concentrando, vai ter lá várias dinâmicas, café com frutas, roda de conversa, coleta de gravimetria e destinação dos resíduos, né? Você saber para onde cada resíduo será destinado. Vai acontecer em 15 praias de forma simultânea, então a gente tem aqui Tamoios, o Forte, a Dunas, o Foguete, Ilha do Japonês, com o apoio da Associação de Táxi Marítimo, vai estar fazendo o translado de quem for fazer essa ação lá. A Praia do Siqueira, Praia Brava, que é também conhecido como Praia de Nudismo, né, em Cabo Frio, Praia das Conchas, lá no Pontal, Palmeiras, Gamboa, Peró, Dunas do Peró e também nas Perinas. Então será de forma simultânea em toda essa área, tá? E vai ressaltando também o dormitório das Garças. E nós vamos estar lá na Ilha dos